Caros amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 8 de abril. Nesta primeira da semana do tempo pascal, a chamada oitava pascal, a Igreja celebra solenemente a Páscoa do Senhor como se fosse no domingo. E nós vamos meditar hoje no Evangelista Lucas, o capítulo 24, os versículos 35 a 48. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E disse ainda: Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas." Caros irmãos e irmãs, é curioso que até nos dias de hoje nos deparemos com uma série de questões ou questionamentos como tais: quem procuras? De que falam? O que aconteceu? Por que eles estão com medo? Por que tantas dúvidas? Essas são, caros irmãos e irmãs, as perguntas que revelam o medo e a dúvida, as incertezas dos discípulos de Jesus e, muitas vezes, cada um de nós. Possivelmente foram as perguntas que os primeiros discípulos se fizeram diante do misterioso e maravilhoso acontecimento do ressuscitado. Perguntas estas que vão revelando respostas, e são respostas que atingem as profundezas do ser humano, que se abre à experiência do Espírito Santo. São respostas que enchem de sentido a existência, que restauram a esperança e em meio aos fracassos, que estimulam a alegria em meio às tristezas e que comunicam o vigor em meio à fraqueza. Mas existe o Mestre e questionando e iluminando
com as suas palavras, compartilhando conosco o pão do amor na Eucaristia e a paz até os nossos dias. Irmãos e irmãs, veja a beleza desse texto quando nos chama a atenção para a importância da nossa fé. Que nós que estamos vivendo esse tempo difícil da pandemia, tenhamos a fé nesse Cristo ressuscitado que pode restaurar a vida de tantos irmãos e irmãs nossos atingidos pelo Covid e também ajude os profissionais da saúde nessa luta constante para que eles tenham a saúde. E não nos esqueçamos também de pedir a Jesus ressuscitado que abre nossa inteligência para viver de fato a alegria como cristãos ressuscitados com eles. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.